Gilmar, então, eu queria que você começasse falando, já que a gente está aí para comemorar 30 anos do Tetra, né? E recentemente tem a sua participação também no stream da Max, né, com o documentário do Romário, o Cara. E eu sei que você esteve presente nessa cobertura. Eu queria que você contasse um pouco sobre a importância do Tetra, né, do torcedor brasileiro, ainda mais nesse momento que a gente vive de instabilidade na seleção brasileira. Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre os bastidores, o que você lembra, e depois a gente partir para falar do Romário. Bacana. Primeiro, é bom pontuar, eu preciso pontuar, a minha participação no documentário, ela se dá porque o documentário, a proposta do Bruno Maia, que é o diretor, produtor do documentário, foi focar a vida, fazer um corte na vida do Romário entre 92 e 94, porque era um momento conturbado do país que vinha de um presidente que havia sofrido o impeachment, que havia confiscado a poupança dos brasileiros e com muitas movimentações políticas nas ruas, e ele fez aquele corte. Nós tivemos a chacina da Candelária, tivemos a chacina do Carandiru, tivemos a chacina de Vigário Geral, e aquele momento ali marcava um afastamento do Romário da seleção brasileira, porque o Romário, é bom que se conte, o Romário, após a Copa do Mundo de 1990, onde ele teve uma crise de relacionamento com a comissão técnica da seleção, mais especificamente com o médico Lídio Toledo, que vetou ou limitou a participação do Nilton Petroni na recuperação do Romário, que havia sofrido uma fratura no futebol holandês. Então, após aquele fiasco na Copa do Mundo, o Romário jurou que nunca mais vestiria a camisa da seleção brasileira. Sim. Então, o Romário ficou de 1990 a 1992 sem vestir a camisa da seleção brasileira. Somente com o retorno do Parreira e do Zagallo é que foi feito um trabalho de convencimento para que ele retornasse à seleção. Então, o retorno do Romário se deu num amistoso com a França, em setembro, em Paris, onde ele retorna. Ele estava vivendo uma fase maravilhosa no PSV, maravilhosa em termos de reconhecimento do futebol dele, da capacidade, da vocação de artilheiro dele. Então, ele volta para a seleção e faz aquele amistoso, joga o amistoso, e depois é convocado novamente para um amistoso no final do ano contra a Alemanha em Porto Alegre. Então, esse amistoso em Porto Alegre determina o marco do afastamento do Romário, que deveria ter sido, né, poderia ter sido, pela ótica da comissão técnica da seleção brasileira, definitivo, porque o Romário se insurgiu contra a escolha do Parreira, que preferiu deixá-lo na reserva, porque estava encantado ali com a boa fase do Careca, do Milha e até mesmo do Bebeto. Então ele veio e ficou no banco como opção. Ele não gostou daquilo, e naquela época nós tínhamos um outro tipo de comportamento na cobertura do futebol. Os repórteres assistiam treino na beira do campo, tinham acesso ao vestiário, se bem que na seleção o acesso ao vestiário era limitado, mas nós ficávamos à beira do campo. Então, o Romário, o repórter do Jornal Globo, o Eduardo Tchau, percebendo o aborrecimento do Romário por estar na reserva durante o treinamento, abordou o Romário, e quando ele abordou o Romário, fez aquele bolinho por trás, e o Romário ali manifestou que estava realmente aborrecido por ter sido preterido no treinamento coletivo, no primeiro treinamento coletivo visando o amistoso, e quando ele recebeu a camisa dos reservas. E ele disse que se soubesse que tivesse vindo para o Brasil, atravessado o oceano, para ser reserva na seleção, que ele preferia não ter vindo, preferia não ter sido convocado. Aquele fato irritou um pouco a comissão técnica da seleção, sobretudo o Zagallo,
que quando foi abordado pelos repórteres, tentou desconversar, tentou vir com o clichê de que é normal, que o jogador quer jogar, todo mundo quer jogar, mas que era uma seleção brasileira, você chama os melhores da posição, então a disputa é dessa forma mesmo. Mas, enfim, principalmente o Parreira é uma figura muito elegante, muito doce, né, muito polida, não quis. Nós conhecemos o Romário, sabemos como é que é o baixinho, ele gosta sempre de jogar, independente da situação, independente do adversário, porém o Zagallo não engoliu aquilo. Então, quando chegou no jantar daquele dia, daquela noite, o Zagallo e o Parreira cruzaram com o Romário nas dependências do hotel em Porto Alegre e pararam o Romário e perguntaram ao Romário se era verdade o que os repórteres foram questionar a respeito das declarações dele. Considerando até que o Romário pudesse dizer, não foi bem assim, é coisa da imprensa. Mas pelo contrário, o Romário confirmou, realmente, falei mesmo. Se eu soubesse que teria vindo para ser reserva, eu preferia não ter sido convocado. E o Zagallo não gostou nem um pouco daquele tipo de declaração, da postura do Romário, da entonação, e se manteve ali muito irritado, falou, aqui você não manda, aqui é a seleção. Ficou um clima ruim. Aí o Romário falou assim, não, tudo bem, isso é a posição de vocês, a opinião de vocês, se eu tiver que ficar na reserva, eu vou ficar na reserva, mas eu não tiro nenhuma vírgula do que eu disse. Se eu soubesse que era para ficar na reserva, eu não teria vindo. E aquilo pegou muito mal. O Romário entra do decorrer do jogo, se eu não me engano, foi empate, já me foge agora o resultado do jogo. Mas ele teve uma participação muito tímida na partida e encerrou o ano, dezembro de 92, e desde então ele não foi mais convocado. E só retorna, como todo mundo já conhece a história, ele só retorna em setembro de 93, quando o Brasil precisava vencer o Uruguai para carimbar a presença na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Então, naquele momento ali, a seleção vivia momentos de altos e baixos, os atacantes, o ataque não funcionava a contento, contanto que houve partidas em que os zagueiros eram os artilheiros, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, enfim, e a seleção não evoluía, né? Então, e o Romário comendo a bola, ele força uma transferência do PSV para Barcelona, ele tinha propostas do futebol, espanhol, italiano e português, sondagens, né? Mas delega ao Giovanni Branchini, que era o empresário dele na época, a missão de arrumar um grande clube para ele, um grande centro. Havia o interesse do Valência em contratá-lo, porque numa partida de despedida do Mário Kempis, o Romário, jogando pelo PSV, fez uma participação muito boa, e o Mário Kempis havia indicado ele para o vice-presidente de futebol, para o diretor de futebol, porque o Valência era um parlamento na época, então quem mandava no futebol era o Francisco Roig, Paco Roig, que também se encantou pelo Romário, mas o presidente do Valência na época não se entusiasmou pelo investimento, para fazer o investimento, e o Barcelona entrou no circuito. O Carlos Gessart, assistente do Cruyff, foi a Eindhoven, conversou com o Romário, conversou com o Giovanni Branchini, colheu informações que o Cruyff evidentemente já tinha, e o Cruyff fez com que a diretoria do Barcelona cacifasse o interesse, a operação, e aí o Romário se transferiu para o Barcelona e já chegou, e com a sede de voltar à seleção, ele jogou, vestiu a camisa do Barcelona pensando na seleção brasileira e jogou e viveu talvez a melhor fase da carreira dele no Barcelona, visando o retorno para a seleção brasileira e a conquista do tetracampeonato. Aí você me pergunta, qual foi a importância do tetracampeonato? Bom, estávamos 24 anos sem a conquista de um título mundial,
muito embora tivéssemos encantado o mundo em 82, com aquela seleção formidável montada pelo Pelé. Tivemos uma seleção em 86 que tinha tudo, que era uma seleção, ainda que mantinha um resquício da seleção de 82, mas já não era tão plástica, era um pouco mais competitiva. O Brasil caiu nos pênaltis, né, diante da França. Em 90, tínhamos uma safra maravilhosa, que vinha de 2 vice-campeonatos olímpicos, que tinha uma geração brotando, que foi uma geração que acabou invadindo a Europa, o futebol europeu, a rebote do sucesso na Europa da seleção de 82, né? Zico, Falcão, Cerezo, Edinho, Júnior, todos esses jogadores triunfaram, Sócrates, uns mais, outros menos, né? Triunfaram no futebol europeu, o próprio Careca, e aquela geração de 90, que tinha tudo para fazer uma grande Copa do Mundo, acabou fazendo a pior campanha de uma seleção brasileira na Copa do Mundo de 90, lembrando também que tinha sido, em termos domésticos, aqui de continente, tinha sido uma seleção que venceu a Copa América, quebrando um jejum de mais de 45 anos, se não me engano, 49 anos, algo próximo, que tinha uma geração fantástica de jogadores que haviam conquistado campeonato mundial sub-20, com conquista de bola de ouro, Giovani Capixaba sendo eleito o melhor jogador do mundo. Enfim, era uma geração que tinha tudo para vencer aquela Copa no México, uma Copa do Mundo no México, que havia sido o último palco do Campeonato Mundial da Seleção Brasileira, e naufragamos ali no comando do Lazzaroni, saímos para a Argentina. Então, boa parte daquela geração chegou à Copa do Mundo de 94 com a faca entre os dentes, disposta a superar todos os percalços vividos em 1990. Houve conflitos internos entre os jogadores por conta de premiação. Então, havia todo um clima, não era na Europa, era num outro continente. Os europeus não chegariam com tanta força, até então nunca haviam conquistado uma Copa do Mundo fora do continente europeu. Então, o Brasil tinha tudo para ser o favorito, vivia esse conflito social, o povo cobrando nas ruas. Então, o documentário, ele retrata essa parte social, se não me engano, no 3º capítulo, de uma forma muito bacana, com os sobreviventes, familiares dos mortos na chacina de Vigário Geral. E por que eu estou falando do documentário? E aí que é uma coisa interessante. Porque o documentário, a minha participação ali não é só como depoente, né? Eu escrevi uma biografia do Romário, que foi publicada na Holanda, e é um capítulo à parte. Por que não foi publicada no Brasil? Eu posso até explicar depois. Mas a biografia na Holanda, ela tem exatamente esse contexto. Mostrar que um jogador que nasceu numa favela, em meio à maior enchente, até então, a maior enchente do estado da Guanabara, nasceu abaixo do peso, com bronquite, em condições adversas. Uma semana antes dele nascer, no meio daquela enchente, a família tinha perdido, seu Edevaí e Dona Lita haviam perdido todos os móveis da casa, a mobília inteira da casa. Então, ele nasceu nesse clima e fazendo tudo o que as pessoas achavam que era errado, ele chegou um dia ao posto máximo do futebol, ao degrau mais alto do futebol, que é ser eleito o melhor jogador do mundo. Então, nessa biografia, que foi intitulada na Alemanha, o título do livro é Romário van Gogh, Tut God, significa de favelado a Deus, porque os holandeses, eles se apaixonaram pelo Romário de tal forma que até hoje existe lá uma forma de celebrar o Romário, né? Existem pessoas que não esquecem a passagem do Romário, que fazem festa para o Romário, especialmente em Eindhoven, que é uma cidade um pouco mais interiorana, é uma cidade cinza, é uma cidade onde chove muito. O Romário modificou o astral das pessoas na cidade,
levou o futebol, levou o futevôlei, levou o calor do brasileiro, né, o calor humano do brasileiro. Então a série é muito legal porque ela retrata um pouco isso também. E o Bruno pegou o meu livro, aí por indicação do Romário, e fez do meu livro, o livro permeia a história do documentário, né, dentro das ideias do Bruno Maia, que foi o idealizador, o produtor, o roteirista, enfim, o documentário, a forma saiu da cabeça dele, e pegando um pouco do conteúdo que havia no livro e inserindo com depoimentos fantásticos.